Olá pessoal, meu nome é Fabiana Quezada, da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre pensamento sistêmico e os contextos. Eu faço atendimentos individuais com os clientes, tanto na advocacia quanto os atendimentos de constelação familiar também. E o que a gente observa dentro dessas relações? Que cada família tem os seus contextos e os seus tipos de relacionamentos. E às vezes a gente julga uma pessoa apenas por um ponto de vista. E na verdade o que a gente observa é que em relação a alguma coisa, aquela pessoa ou alguém, a pessoa age daquela forma. Então, quando a gente tem uma família, aqui a gente tem um filho, e ele é o fruto de todos esses contextos e de todas essas interações que vieram antes dele. Nós dizemos que existe uma consciência anterior a tudo isso e que faz com que ele também se comporte de uma determinada forma. Lógico que essa pessoa, ela não é só o fruto do que vem do sistema familiar dela, mas também das crenças, das experiências, das dificuldades, de tudo que ela também passou. E aí ela tem um certo tipo de comportamento. O que a gente observa é que muitas vezes a gente julga as pessoas sem saber o que veio antes delas. Às vezes, um padrão que a mulher repete, às vezes, talvez como vítima, pode vir também de um padrão que já vem da família de origem, em que as mulheres da família se comportam dessa forma. Às vezes, se a gente observa, existe um padrão de vícios na família de origem do marido, e a gente vai observar, o pai tinha vícios, o avô tinha vícios, tinha dificuldades e assim por diante. E aí quando chega aqui, esse filho também é impactado e afetado por todos esses contextos que vieram antes. Nos relacionamentos familiares existem diversas interações e relações. Então, a forma como, por exemplo, esta pessoa se relaciona com o filho é uma, como se relaciona com o marido é outra, como se relaciona em conjunto com os dois é outra, como se relaciona com o pai, com os pais é outra. Então, é importante a gente olhar para a pessoa não só por aquilo que ela faz em relação a, por exemplo, a convivência com o marido. Porque aqui nessa relação ela pode agir dessa forma, mas aqui e aqui ela age de forma diferente. Então, por exemplo, se existe aqui a questão da vítima e do agressor, neste contexto, nesta relação com o marido é dessa forma, mas em outras relações pode ser que não seja. O que acontece quando os clientes chegam ao nosso escritório, que muitas vezes eles vêm com raiva, com ressentimento, com mágoa, eles trazem toda essa questão e eles querem muitas vezes que nós patrocinemos ações que na verdade são ações de vingança. Essa é uma das possibilidades. E, na verdade, nós estamos aqui como profissionais para facilitar com que as pessoas tenham uma compreensão a mais sobre o que acontece por trás de seus próprios conflitos. Essa briga, muitas vezes, em que os clientes nos trazem, elas têm consequências não só para eles, mas para a gente também que está patrocinando uma ação. Porque isso também vai influenciar nos nossos próprios sistemas. E agora você imagina um casal que está brigando pela guarda de um filho, pela pensão alimentícia. Como é que esta criança aqui se sente em relação aos pais? Será que os pais estão realmente olhando para a necessidade dessa criança? Ou será que eles estão olhando apenas para suas próprias necessidades e para suas dificuldades? E neste contexto, se a gente se preocupa apenas em olhar para o nosso cliente e a gente promove uma ação em que a gente está fomentando o litígio, a gente também está prejudicando essa criança. Então, o que traz essa nova consciência, o pensamento sistêmico, é de que nós somos facilitadores nesse processo de conscientização do cliente, de que ele pode agir de uma forma diferente, de que ele também
tem os seus contextos e talvez o que ele esteja fazendo seja uma repetição de padrão já da família de origem. E a gente contribui para que o cliente consiga sair do que a gente fala às vezes de um transe emocional. Então nós falamos um pouquinho hoje sobre a constelação familiar e as suas diversas interações, e eu quero convidá-lo a participar da nossa formação em São José dos Campos, que começa agora em setembro. Nesta formação a gente vai falar também sobre a PNL, sobre o coaching sistêmico e como você pode desenvolver novas habilidades no seu atendimento individual para que você tenha melhores resultados. Caso você queira participar, clique no link ao lado e você vai conversar direto comigo. Gratidão por ter assistido esse vídeo e nos falamos em breve.